Olá, meus amores, tudo bom? Um vídeo novo começando. O vídeo de hoje é isso mesmo, a gente vai estar falando sobre véu de noiva. Você conhece quais são os véus de noiva que existem no mercado? Você sabe quais são os melhores? Quais são os que devem ser usados e o que não deve ser usado? Se deve ter muito brilho ou não? Se deve ser curto ou longo? Qual a cor? Qual é o tecido que é utilizado? Como indicar para sua noiva, para sua cliente ou até mesmo você que é noiva? E então, se você não sabe, fica de olho agora que a gente vai estar falando sobre tudo sobre véu. Você que está aí apavorada só de pensar que você precisa fazer um véu para sua cliente ou um véu para você mesmo e acha que você não é capaz, tira isso da sua cabeça, engano seu, para que você se supere, para que você consiga fazer algo que realmente você mesma fique de queixo caído. Para isso você precisa saber quem é você e exatamente qual é o seu limite. Então, se desafie, se supere, conhece a ti mesmo e você perceberá qual é o seu limite e verá que é capaz de fazer coisas grandiosas. Para que você consiga auxiliar sua noiva ou você cliente a usar o véu, você precisa saber qual é o vestido que essa noiva está escolhendo, já escolheu, qual é o local dessa festa, qual a maquiagem que ela vai estar usando, qual é o tipo de cabelo que ela vai estar, qual é o local que ela vai entrar para essa cerimônia, se é gramado, se não é, se vai estar chovendo, se não vai estar. Então são vários os fatores para você conseguir primeiro não só decidir o véu que você vai estar utilizando, como também ajudar a sua cliente. Primeira coisa em relação ao comprimento do véu. Geralmente um véu padrão, ele tem um comprimento de 3 metros, exatamente. O 3 metros ele vai contar daqui, ó, ou daqui do coque que ela vai estar, ou aqui de cima, tanto faz. Mas dessa parte, a partir daí conta-se 3 metros de véu, ok? E é aquele tule francês, né, o tule de noiva que faz esse véu. É um tule que tem 2 larguras, você vai comprar 3 metros e ele tem 2,80, 3 metros de largura. Uma coisa em relação ao comprimento é que você precisa entender que o comprimento do véu, ele precisa estar um pouco além, um pouco a mais do que o vestido. Se você fizer um véu que o comprimento seja o mesmo do vestido, na hora que a noiva estiver andando, esse vestido com esse véu vai se embolar. Então é sempre, esse vestido precisa estar mais curto do que o próprio véu. Véus mais curtos tendem a passar uma sensação de mais informalidade ou de retrô, se for aquele voilette que é bem bonito, aqueles bem curtinhos, sabe? Aquele tipo casquete que as noivas utilizam aqui, que fica bem fofo. Esse tipo de véu é muito bacana, mas depende do estilo da noiva e do vestido que ela vai estar usando e até mesmo o local, porque realmente ele dá uma sensação mais retrô. O véu catedral, o véu mais longo, mais comprido, ele também é muito bacana, mas ele é mais tradicional, ele dá a sensação de que realmente esse casamento é mais formal. Mas e aí? Será que se você que não vai casar numa igreja toda tradicional, você poderia usar um véu longo? Claro que sim. Uma outra questão que você precisa se atentar é em relação à cor do véu. Isso mesmo, existem véus brancos, marfim, tules de várias cores, dourado. Então assim, é bom que o teu véu esteja mais próximo do tom do seu vestido, se possível igual. Agora é claro, existe uma exceção a essa regra. A gente sabe que existem aqueles véus tradicionais que são os antigos, que vão passando de geração a geração. A avó casou, depois ela dá para filha, dá para neta, e dá para sobrinha, dá para tia, enfim. Esse tipo de véu muitas vezes é bem antigo, mas geralmente as noivas já sabem quando vão utilizar um véu que já é de herança. E aí elas fazem algum vestido que lembre, que remeta alguma coisa em relação a esse véu, porque senão vai ficar totalmente diferente. Então se você está pensando em usar ou ouviu a sua cliente falar que vai usar um véu de herança da avó dela, preste atenção, pega esse véu para dar uma olhadinha, que é para depois você não fazer um vestido, usar e ficar totalmente diferente. Enfeites equilibrados, você precisa prestar bem atenção na hora de você fazer o seu véu. Tanto se você estiver fazendo para o cliente, como eu falei, como se você for a cliente. Você precisa prestar atenção em relação ao tipo de renda, se essa renda é bordada ou não. Por quê? A renda bordada em um véu, ela fica bonita? Sim, fica muito bonita, mas ela precisa estar de acordo com o vestido. Vocês estão vendo aqui, ó, esse é um véu que a renda é toda bordadinha. Olha aqui, ó. Ela é toda bem mimosa, a renda mimosa é toda bordada, é um véu mais curto, tá vendo, ó? E ele fica muito lindo. Mas você precisa se preocupar aqui. Se você for colocar um véu bordado ou com muitos detalhes, esse vestido precisa ser o mais minimalista possível, porque senão
realmente não vai combinar, vai ficar muita coisa, vai parecer uma árvore de Natal. E os tecidos, qual o tecido que você pode fazer o véu? Claro, a gente já sabe que é o tule, mas existem outras sedas, outros tecidos de organza importados que são muito bons, têm uma metragem boa e fica muito bonito. Só que para isso você precisa pensar na harmonia do seu vestido. O tule termina sendo o tecido mais em conta e é o mais padrão para ser utilizado, mas pode ser feito também. Uma preocupação que você deve ter é em relação ao véu e ao penteado. Você precisa saber qual o modelo de penteado que você vai estar utilizando para saber exatamente onde você vai colocar o seu véu. Se você vai deixar ele aqui atrás, ou se você vai deixar ele aqui, ou se você vai fazer daquela, ó, usar ele todo aqui fechadinho. Então tudo isso vai depender do modelo do véu, do modelo do vestido e inclusive do seu penteado. Você está escolhendo o seu véu? Outra coisa que você precisa saber, qual é a granada que você vai estar utilizando, qual é o pente, qual é o ornamento que você vai colocar no seu cabelo. Tudo isso tem a ver, porque às vezes o seu véu já está tão elaborado, é um véu em camadas, que você vai colocar mais uma coisa na cabeça e vai ficar demais. Então tudo isso tem que ser pensado. E agora, quais são os tamanhos dos véus? Pois é, vamos falar do véu longo ou do catedral, que é o mais utilizado, o mais tradicional e o mais queridinho de todas as noivas. O véu longo ou catedral, ele pode ter de 2 metros a 5 metros de comprimento, é isso mesmo. Você tem que ter cuidado na hora de fazer o seu véu longo ou de catedral. Por quê? Porque quanto mais comprido ele for, quando você for andando, mais ele vai ficar arrastando no tapete da igreja, ou no tecido, ou em volta das coisas que tiverem na decoração da sua festa ou da igreja, ok? Geralmente, é como eu falei, o padrão são 3 metros. Outra que você tem que pensar, como eu falei anteriormente, ele precisa ser maior do que a cauda do seu vestido. Ok? É um tipo de véu que é utilizado mais na igreja, ele é mais formal, como eu disse para vocês, dá aquela sensação de imponência, a noiva se sente super romântica, super noiva e ela se acha no pedestal, o que realmente é. E agora a gente vai estar falando sobre esse véu, sabe o que? Ponta de dedo ou véu médio. Por quê? Porque, ó, ele fica geralmente, ele chega a ser até um pouquinho maior do que esse, em 5 centímetros, ele consegue, ó, acompanhar exatamente a altura da mão da noiva, por isso que é médio ou ponta de dedo que é falado. Esse tipo de véu é muito utilizado, não necessariamente precisa usar só com vestido curto, você pode usar com vestido longo mesmo, que eu acho que é o que fica até melhor. Muitas noivas gostam dele, mas outras não, porque é médio, não é mesmo? Véu cotovelo, exatamente, é aquele véu que chega exatamente aqui, ó, na altura do cotovelo. Então a noiva vai estar com um véu que ela vai estar, ó, nessa altura, ele vai estar terminando exatamente aqui. Ela pode estar usando esse tipo de véu com vestido longo, mas não fica tão ideal. A gente sabe que esse tipo de véu é melhor utilizado com vestidos mais curtos, menos elaborados, não é mesmo? Se estiver utilizando um vestido que for muito exuberante com esse tipo de véu, já não combina muito. Véu ombro, é aquele véu que bate exatamente aqui, é um véu bem curtinho, geralmente é utilizado para casamentos durante o dia. Esse tipo de véu é aquele véu que as noivas usam, seus casamentos são mais despojados, usam vestidos mais despojados, vestidos mais leves, mais soltos, e ela não está preocupada muito com essa coisa do véu, é só um véuzinho, só para não dizer que vai estar falando do véu capela. É totalmente diferente do véu catedral. O véu catedral é o véu mais comprido e mais longo que tem. Esse véu capela é um véu que geralmente ele é mais ou menos do tamanho do vestido, ok? Aí você vai me perguntar, mas não tem que ser um pouquinho maior? Sim, a regra diz que tem que ser um pouquinho maior, mas geralmente se você fizer um vestido bem sequinho, minimalista, que não tenha muita coisa e ele não tenha cauda, você pode estar fazendo um véuzinho do tamanho, do comprimento desse vestido, dessa noiva, de repente você coloca um palmozinho a mais, 10 centímetros já vai ficar perfeito. A mantilha, gente, a mantilha é um charme, a maioria das noivas amam mantilha. Pois é, a mantilha, ela geralmente tem um comprimento de 3 a 4 metros ou até pode ter o comprimento do véu catedral, que é bem comprido, só que ela fica mais pesada. Por quê? Ela é de origem espanhola e ela usa a barra da renda em volta, exatamente como vocês estão vendo aqui, ó. Então fica super bonito, elegante, mas geralmente o que você precisa fazer? Se você for usar um véu que você queira que ele tenha uma renda, uma barra de renda no final, se atenta na hora de fazer o seu vestido, já informa para a pessoa, sabe por quê? Porque o ideal é que a renda seja a mesma renda do vestido. Se por acaso não encontrar, não tem problema, mas que seja a renda mais próxima que você achar para você colocar nessa mantilha, porque aí fica bem bacana. Outra dica, a mantilha fica muito legal também quando você usa uma renda bem forte na mantilha e o seu vestido ou não tem renda ou tem muito pouca renda.
Ou, se você tem um vestido que é todo rendado, o ideal é que você coloque nessa mantilha rendas menores, mais curtinhas, faça a barra dela bem fininha. Mas, se você quiser fazer o contrário, colocar um vestido bem rendado e uma mantilha com bastante renda, pode? Gente, tudo pode. A noiva pode tudo, porque é o mundo dela, é o dia dela e ela precisa estar maravilhosa. Mas a gente sempre vai dando algumas dicas para que consiga o quê? Ficar com uma harmonia. O véu voilette é aquele véu bem curtinho que eu falei com vocês, que pega só essa partezinha da cabeça e pega essa parte assim da sombra. Ele fica muito fofo, muito lindo, mas ele é bem vintage, ó. Ele fica bem vintage e ele é feito com aquele tecido que ele é bem mais aberto, ele tem uma trama muito aberta, eu vou colocar uma foto para vocês verem. Ele é lindo, mas ele é bem vintage, então assim, o vestido tem que ter a ver, a noiva tem que estar combinando com esse véu e até mesmo o estilo, o ambiente dessa festa. Agora a gente vai estar falando desse véu, é isso mesmo. Sabe qual é o nome dele? Esse véu é folha de rosto ou outros mais que as pessoas colocam. Esse tipo de véu é para ser usado assim, ó, que na hora da cerimônia, depois que quando o pai entrega a noiva para o noivo vai lá e levanta esse véu, exatamente. Ele é preso aqui, ó, e ele tem duas camadas, ele fica uma parte para frente e a outra para trás. E quando você vira, ele fica todo aqui e a noiva descobre o rosto dela. Então, agora você já está sabendo praticamente todos os modelos de véu. Espero que com isso você tenha tirado a sua dúvida. Existe véu duplo? Sim, existe véu duplo, isso mesmo. Você pode fazer um véu duplo para sua cliente se ela quiser. São véus que eles ficam mais cheios, mais armados. Ah, você não sabia? Pois então fica sabendo. Você pode fazer ele duplo. Ele fica com essa parte aqui bem mais cheia. Tem noiva que gosta? Sim, tem noiva que ama. Agora tá literalmente um véu. E a meia mantilha? A mantilha foi aquela que a gente falou, que tem a renda em volta dela toda, ou seja, é como se fosse esse véu curto, porém com a renda toda em cima. E agora eu vou mostrar para vocês, vou colocar ali mais ou menos alinhavado, para vocês verem o que seria uma meia mantilha. A meia mantilha é o que está se usando bastante. Primeiro porque ela fica bem mais em conta e segundo lugar porque ela não briga tanto com o vestido. Muitas noivas ficam preocupadas de usar a mantilha porque a mantilha tem a renda nessa parte daqui. E se ela tiver com um vestido já muito rendado ou muito elaborado, o que acontece? Aquela renda às vezes briga um pouco com o vestido, mesmo sendo a renda do mesmo vestido. Segunda questão, e ainda mais quando você não consegue encontrar a renda igual, porque às vezes ela comprou em outro país, ganhou da tia, enfim, aquela renda não tem mais, ou até mesmo acabou no fornecedor. O que acontece? Você é obrigado a colocar uma renda diferente, por mais parecida que seja, mas é diferente. Se aquela renda estiver exatamente aqui, junto com o vestido que tem renda, literalmente fica bem mais fácil de perceber que não é, né, a mesma renda. Então, a meia mantilha, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, se usa bastante. Como que ela é feita? Ela é feita com a renda em volta dessa parte toda do chão, ou seja, até a metade. Quando o véu começa do chão a subir, você não coloca mais renda. E essa meia mantilha, existem vários modelos, que um mais lindo que o outro, e vale super a pena. Então, vou colocar a renda na barra aqui, só para vocês conseguirem visualizar. Gente, olha que charme que ficou. Tá vendo que lindo? E dessa forma, você tem outras opções. Você pode colocar alguns bloquinhos de renda em volta aqui. Você pode vir aqui, fazer um desenho, um detalhe com a renda subindo até mais lá para cima. Gente, tem milhões de ideias. Se eu for fazer vídeo só de véu, a gente vai ficar aqui porque a gente vai ter 1 milhão de vídeos para fazer e para mostrar. Então, essa foi algumas opções que eu fiz para mostrar para vocês algumas ideias do que você pode transformar de um véu, o que você pode fazer. Uma meia mantilha, uma mantilha, enfim, vários véus. O véu duplo, como eu disse para vocês. E é isso. Na verdade, vocês viram que tem uma variedade de véus e ainda até o véu quadrado. É isso mesmo. Você sabia que existe um véu quadrado que você pode estar fazendo? Existem véus hoje em dia de todas as formas, de todas as maneiras, e não daria para eu falar de todos os véus aqui, mas pelo menos uma boa parte você conseguiu saber e aprender hoje. Se você ama véu, é apaixonado e quer saber como fazer um véu,
longo, padrão, então fica de olho, porque o próximo vídeo de véu a gente vai estar mostrando exatamente o passo a passo de como você faz, de como você corta e quantos metros você precisa para fazer uma mantilha, quantos metros de renda uma meia mantilha. Então, você quer saber? Então fica de olho no próximo vídeo, porque a gente vai estar falando tudinho. Meninas, então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Qualquer dúvida você já sabe, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades para vocês. Um beijo e fica com Deus. E um recadinho que eu vou dar para vocês de 3 coisas que a gente só aprende com o tempo. Amigos de verdade, eles são poucos. Crises são passageiras. E a disciplina ela é mais importante do que a motivação.